Olá, meus amores! Primeiramente quero desejar tudo de bom e positivo na sua vida, tá? Muitas alegrias, muitas felicidades. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma virada que teve aqui na minha cidade na semana passada. Foi mais ou menos há uma semana e 2 dias, tá bom? A minha cidade, ela é cortada, né, pela BR-116, ou seja, ela tem dois lados, o lado de cada pista, o lado de lá da pista, porque a pista, a gente chama de pista, né? Mas é a BR, passa no meio da cidade. Então, semana passada, virou uma carreta cheia de leite condensado aqui na entrada da cidade. Porque uma das entradas, que eu moro na Bahia e faz fronteira com Minas Gerais, que é a entrada que vem de Minas, né? Aí tem uma ponte, que é um pouco perigosa essa ponte, e tem uma ribanceira logo após a ponte, tem um rio lá embaixo, né? E uma carreta carregada de leite condensado caiu, né? Desceu desgovernada e acabou caindo nessa ribanceira assim depois da ponte. Claro que a primeira coisa que a gente busca saber é sobre o motorista, né, gente? Então, graças a Deus, ele estava bem, ele conseguiu pular antes, ele não teve assim nada, tá? Não quebrou nada, praticamente nem arranhões teve, ele estava bem, só estava um pouco em choque, né, pelo susto do que aconteceu. Aí o que aconteceu, ele pulou antes e a carreta caiu lá embaixo. Caiu lá embaixo, né? Aí a carreta caiu próxima do rio, caiu a carga assim mais ou menos numa lama do rio ali, misturou toda. E era à noite, era mais de 8 horas da noite, né? E muita gente foi lá pegar essa carga de leite condensado para revender, para usar. E assim, o que me falaram é que o próprio motorista falou, gente, pode pegar, porque a carga não vai mais valer, né, de nada. Aí eu sei que o pessoal foi lá e pegou, teve gente que lotou carros de caixas de leite condensado, algumas amassaram, outras estavam boas. Eu sei que estavam bem sujas as caixas lá, porque disse que tinha muita lama. Resultado, aí o pessoal, vou mostrar que leite condensado é, do leite condensado da Nestlé, leite moça, tá, gente? Não é qualquer um leite condensado, esse aqui, eu tinha colocado aqui, só um minuto. Esse aqui, ó, leite condensado moça, ele é semi-desnatado, mas é igual ao normal mesmo, ele é muito bom. Aí o pessoal começou a vender a caixa. No dia disseram pra mim que o pessoal tava vendendo uma caixa que vem 27 unidades dessa por R$25 a caixa. Aí muita gente comprou e tal, e tinha gente vendendo a unidade a R$1,50, a R$2, tá? Aí eu sei que eu vi um pessoal vendendo já um dia depois que teve a virada. Aí o pessoal tava vendendo por R$50 a caixa, que compensava, né? Porque vem 27 unidades na caixa, então sai até menos de R$2. Porque no mercado um leite condensado desse é mais de R$4, né? Que é da Nestlé. Aí acabei comprando uma caixa com muita persistência, né? Por R$40 a caixa de leite condensado, então eu comprei. Quem me conhece sabe que, quem acompanha o canal sabe que eu gosto de fazer muita coisa saudável, amo coisa saudável, eu gosto realmente de fazer receita. Mas, gente, eu não vivo ainda, infelizmente, essa vida assim saudável todos os dias, de me alimentar bem, de ter uma dieta balanceada, não tenho, tá, gente? Então eu como besteira assim, quase todo dia eu como alguma coisa assim, fora do que deveria, né? Fora da vida saudável. Então hoje eu vou fazer um bolo de coco maravilhoso que eu vi no Facebook. Tinha salvado essa receita faz umas 2 semanas. Falei, na hora que der eu vou fazer. E aí hoje eu vou fazer esse bolo de coco do Facebook. Vamos ver se vai ficar bom, né, gente? Vou seguir ali a receita do Facebook. E você vai acompanhar comigo como ele vai ser feito e se a receita vai ficar boa. Vem comigo, vamos ver como ficou. Desde já, gente, deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal, tá? Para que ele possa crescer cada vez mais. Sempre vou estar buscando dicas, novidades, coisas boas e positivas para que eu possa transmitir para vocês, tá bom? Então acompanha a gente, vamos fazer o bolo de coco agora, vamos lá?
Em uma vasilha, né, de preferência plástica, vamos colocar uma xícara apenas de açúcar, meia xícara de margarina ou manteiga. Eu prefiro manteiga, mas eu só tinha margarina, então coloquei margarina mesmo. E aí a gente vai colocar 4 gemas, tá, gente? Aí eu já coloquei uma vasilha do lado para eu ir separando as claras. Aí eu vou colocar só a gema aqui, por enquanto, na mistura que a gente tá fazendo. E a clara eu vou deixar separada, tá? Que a gente vai trabalhar a clara daqui a pouco. Para separar a clara da gema, eu faço esse processo aí. Eu abro um buraquinho na ponta do ovo, derramo a clara e deixo a gema lá dentro, né? Do próprio ovo. E aí eu derramo ela. Eu gosto mais de separar assim, eu acho bem prático para fazer. Aí o terceiro ovo. Vou mostrar tudo bem detalhadinho para vocês, tá? Vou evitar cortar muito, para vocês verem direitinho como faz. Não vai ter erro esse bolo, é bem fácil de fazer, tá, gente? Só não pode deixar a gema cair onde tá a clara, tá? Porque pode estragar e ela não virar uma clara em neve quando a gente for bater. Então, tenha cuidado para não cair gema misturada com a clara. Mas se cair um pouco de clara junto com a gema ali, não tem problema nenhum, tá? Aí eu coloquei o quarto ovo, a quarta gema no caso, né? E agora a gente vai misturar bastante esses ingredientes, que aí tem o açúcar, a margarina, que é a manteiga, né? E as gemas dos ovos, dos 4 ovos. A gente vai misturar bem direitinho para ficar um creme. Vai ficar um creme lisinho, amarelinho. Eu não vou fazer cortes, nem vou adiantar essa parte, não. Vou deixar vocês com esse barulhinho gostoso. Olha que barulhinho gostoso. Aí, gente, o creme já tá ficando bem lisinho. O meu açúcar tava um pouco granulado, sei lá. E aí foi mais demorado pra ele se misturar todo. Olha, eu achei até uma pedrinha de açúcar aqui no meio. Joguei fora. Cortou uma partezinha aqui, mas eu coloquei 1,5 xícaras de farinha de trigo, sem fermento, tá, gente? 1,5 xícaras de farinha de trigo, acrescentei a esse nosso creme. E também 1 xícara de leite. Você pode usar qualquer xícara que você tiver em casa, xícara de chá, né, gente? Não aquelas xícaras enormes que a gente usa para tomar, sei lá, Toddy, tomar chocolate, não. É a xícara de chá, a xícara mais comum. Aí você usando ela para todas as medidas, você usa a mesma e dá certo, viu? Aí mistura tudo também para ficar tudo bem misturadinho, para o trigo não ficar granulado, tá? A gente tem que misturar bem direitinho. Dou umas amassadinhas assim, ó, para misturar o trigo. Você pode misturar com aquele bichinho que eu até esqueci o nome, que é bom para misturar bolo fundo, esse lá. Aí eu misturei com o que tinha aqui, com essa colher. Aí eu fui misturando. E deu tudo certinho. A gente usa o que tem, né, gente? Então, o que você tiver aí, aproveita para misturar. Aí ficou bem lisinho, tá vendo? O creme bem lisinho. Depois que o trigo foi derretendo todo. Aí esse é o ponto que vai ficar. Fica um pouco líquido, não fica tão grosso igual os outros bolos, aqueles bolos de mistura. Mas é assim mesmo a massa, tá? Não se assustem não que vai dar certo.
Depois de misturar bem certinho aí eu peguei as claras, que a gente vai bater elas em neve. Se você tiver uma batedeira, pode bater na batedeira. Eu não quis bater na batedeira porque às vezes alguém que vai fazer não tem a batedeira. E aí eu bati a mão mesmo para você ver, para vocês verem, né? Que é possível bater as claras em neve sem precisar da batedeira, sem precisar de algo específico. A gente coloca num prato ou numa vasilha e vai batendo com o próprio garfo, tá, gente? Eu tentei dar uma aceleradinha aqui pra gente adiantar mais o processo. A questão é bater e bater e bater sem parar. Eu lembro que antigamente minha mãe e minhas tias diziam que não pode 2 pessoas baterem, viu, gente? Então, bata sozinha as claras, caso você vá bater assim com garfo. Dizem que se 2 pessoas bater, não fica no ponto, não chega ao ponto, tipo se revezar. Então, o braço vai doer um pouquinho batendo, mas vai valer a pena, porque ela vai ficar uma clara em neve bem legal. Então, não reveze com ninguém, porque eu não garanto que dê certo, tá? Aí a clara já tá bem formando, bem no formato assim de clara em neve, tá? Ela ficou bem certinha, como se tivesse batido na batedeira mesmo. Aí ela até derramou um pouquinho, olha, gente. E ficou bem durinha, tá vendo? Ela não derramou, não saiu de perto do prato ali. Então esse é o ponto onde ela fica bem durinha mesmo, onde ela nem derrama. Aí eu misturei a clara naquela misturinha que a gente tinha feito, né, anteriormente. A gente mistura bem direitinho. Mistura bem direitinho. Até que a clara fique bem incorporada àquele creme que a gente havia feito. Aí eu coloquei 1 colher de fermento em pó. Essa tampinha aí equivale a 1 colher. Aí eu coloquei ela na massa e depois a gente mistura. Pode misturar bem devagar, tá, gente? Porque depois que a gente coloca o fermento, a gente não mistura tanto. Aí eu tô untando uma forma. Eu tinha essa forma, ela é bem larga. Eu acho que se fosse uma forma menos larga, ela ia ficar melhor, tá? Se fosse mais estreita, porque o meu bolo ficou bem... ficou baixinho, né? Ele ficasse mais alto, acho que ficaria melhor. Ou então eu deveria ter feito 2 receitas para usar essa assadeira, mas de qualquer forma ficou legal. Então a gente unta, eu gosto de untar com o papel, né? O papel que a gente usa na cozinha mesmo, folha de papel, guardanapo, algo assim. Você passa a manteiga com ele, depois joga o trigo, passa o trigo na forma toda, né? Para aderir. E o restante a gente descarta, aquele restinho que fica. E aí a gente joga o bolo, a massa do bolo, na nossa forma untada e leva ao forno, de preferência pré-aquecido, tá? Você liga uns 10 minutinhos antes. E aí tá o meu bolo pronto. Você enfia o palito, ele sai limpinho. E também eu sabia que ele tava bom, porque ele já tá meio coradinho. E a consistência tá bem legal aí em cima, já tá fofinho, não tá nada amolecido. E aí, gente, como minha forma, eu falei pra vocês, ela é muito larga, aí o bolo ficou fininho. E nas laterais, ele ficou assim um pouco ressecadinho, tá vendo? Ele não tá queimado, mas ele ficou assim, meio ressecadinho. Aí eu peguei uma faca e dei uma afastada logo do bolo nas laterais, antes de colocar a cobertura, para ficar melhor quando eu for cortar. Então eu dei essa afastadinha. Embaixo ele tava assim bem soltinho. Ele já tava solto da forma na parte de baixo, só nas laterais mesmo que ele ficou assim meio sequinho. E aí eu fiz esse procedimento aí para já deixar ele mais no ponto quando eu for cortar, facilitar. Aí caso você use uma assadeira maior como eu, mais larga, e ele fique fininho, pode ser que ele fique assim também. Aí você faz isso aí, tá bom?
Em seguida, a gente vai molhar o bolo, fazer a calda do bolo. Na receita original diz para colocar 1 xícara de leite com 2 colheres de açúcar. Gente, eu não coloquei essas 2 colheres de açúcar. Eu só coloquei o leite puro, porque eu pensei que poderia ficar muito doce, principalmente porque na cobertura a gente vai usar o leite condensado. E realmente eu acertei nisso aí. Eu acho que se eu tivesse colocado as 2 colheres de açúcar para essa calda, eu não iria conseguir comer, porque eu não gosto de nada muito doce. E iria ficar bem doce, porque sem eu ter colocado essas 2 colheres de açúcar, ele já ficou assim bem docinho, tá? Mas ficou bem gostoso, mas ficou doce. Então se eu colocasse as 2 colheres de açúcar a mais e distribuísse no bolo, não ia dar para comer. Então minha dica é que vocês, se não gostar de nada muito doce, muito melado, não coloque as 2 colheres de açúcar no leite. Coloque ele puro mesmo. E aí eu peguei uma vasilhinha, que eu gosto de levar ao fogo, assim, para fazer brigadeiro, essas coisas. Coloquei a caixinha de leite condensado, uma caixinha inteira nela, né, na panela. Aí, meia caixinha de creme de leite. Meia caixinha. Prontinho. Coloca metade. Coloquei um saquinho de coco ralado. O coco que eu tinha já é aquele adoçado, né? Eu poderia ter colocado sem adoçar mesmo, porque o bolo não ia ficar tão docinho, mas ficou legal. Aí coloquei 1 colher de manteiga, margarina. Muita gente não entende a diferença de margarina para manteiga, na verdade. Eu entendo, eu prefiro sempre manteiga, mas eu uso a margarina também. Aí a gente mexe no fogo até borbulhar, como vocês viram ali. Saiu borbulhando, já joga em cima do bolo. Essa nossa cobertura deliciosa. Joga ela todinha em cima do bolo, sem dó nem piedade. Lá espalha tudinho. Muito deliciosa essa cobertura, gente. E nesse bolo molhadinho, então, delícia. Acho que vai ficar muito bom. Eu já peguei a panela ali, já comecei a raspar e lamber. Eu adoro, gente. Aí eu joguei o coco ralado em cima do bolo. Se você tiver só um saquinho de coco ralado, você deixa um pouquinho. Lembra de deixar um pouquinho na hora que você for levar pro fogo, junto com leite condensado. Você deixa um pouco de coco para jogar por cima, tá? Porque fica muito legal o coco jogado por cima. Então você pode colocar meio saquinho lá na mistura e meio jogar em cima. Como eu tinha 2 saquinhos, porque eu sou rica. Brincadeira, gente. Aí eu tirei essa partezinha ali que estava escurecida. Era uma parte que tinha grudado no fundo da panela. Eu tirei. Então, gente, não ficou assim agora, muito bonito, né? O bolo tá pronto. Gente, o bolo tava quente assim, ainda. Ficou bonito, mas não ficou igual aqueles top, assim, sei lá. Mas a gente agora vai pôr na geladeira por 1 hora, mais ou menos, ou 2 horas, tá? Vou passar plástico filme em cima. Só que como eu não resisto, eu vou comer um pedacinho quente, só pra me ver como tá, assim, o gosto, tá? Porque eu não resisti. Só um pedacinho aqui, tirar um pedacinho quente mesmo. E depois eu mostro pra vocês ele frio também, como que ficou. O ideal mesmo é comer frio, tá, gente? Tá na receita que você tem que deixar pelo menos 2 horas. Ai, parece bom. Vamos ver. Mesmo quente, tá gostoso. Tô imaginando isso aqui geladinho. Que delícia. Muito bom. Ó. Agora a gente vai cobrir o bolo com plástico filme, aquele plásticozinho que a gente usa na cozinha. A gente usa pra cobrir frutas e tal e tal. Eu gosto de cobrir com isso. Se você não tiver, pode cobrir com qualquer coisa, com uma tampa, com papel alumínio. Usa o que você tiver. E aí tá o nosso bolo pronto, geladinho. Gente, ficou muito gostoso. Eu super gostei. E em breve devo fazer de novo, novamente,
De novo, novamente, né? Muito pleonasmo. Aí, ficou muito bom, gente. Muito mesmo. Façam em casa, porque fica realmente delicioso. Bolo de coco molhadinho, geladinho. Ai, não tem coisa melhor. Um beijo.